Estoicismo para homens. 10 leis para dominar suas emoções e blindar sua paz. Eu vivo no mesmo mundo que você. Com prazos que esmagam, contas que não esperam, mensagens que apitam como flechas e opiniões que atravessam a pele. E foi exatamente dentro desse caos que eu descobri que o que decide a minha vida não é a boa vontade do mundo. É a minha capacidade de me manter firme por dentro, com disciplina, autocontrole e propósito. Por isso, hoje eu te pego pela mão, olho nos seus olhos e te convido a assumir uma postura que poucos têm coragem de assumir, a postura do homem, que aprende a ser a rocha em meio à tempestade. E se essa verdade já acendeu algo no seu peito, deixe o seu like e inscreva-se agora, porque aqui nós forjamos mente inabalável com aço antigo e prática diária, sem desculpas, sem vitimismo, sem romantização da fraqueza. Eu começo pelo que muda tudo, a direção, porque sem direção o vento te leva para onde ele quiser. Então eu paro, respiro e escolho um propósito firme, não uma fantasia, uma frase bonita ou um desejo vazio, mas um compromisso escrito, claro e repetido, que me lembra quem eu quero ser quando ninguém está olhando. E todos os dias, antes do barulho do mundo, eu leio essa frase em voz alta e a legitimo com uma ação simples e concreta para que a minha mente entenda quem manda. Eu mando. Não o conforto, não a ansiedade, não as ondas de humor que tentam me jogar de um lado para o outro. Eu mando porque me ancorei em algo maior do que eu mesmo, e é isso que separa o homem que deriva do homem que navega. Eu guardo a minha mente como quem defende uma fortaleza, porque entendi que o primeiro inimigo a me invadir não é uma pessoa, é um pensamento. Então eu protejo a primeira hora do dia com zelo absoluto. Nenhuma notificação entra, nenhuma conversa inútil começa. Eu bebo água, movo o corpo, respiro fundo e decido alimentar a cabeça com o que me eleva. E cada vez que a mão tenta buscar a tela por vício, eu retiro a mão e digo em silêncio que o meu foco é sagrado. Não negocia, não se vende, não se distrai. E é assim, com essa guarda silenciosa, que eu construo foco, clareza e poder pessoal quando ninguém está vendo. Eu treino minha resposta diante da crítica e da ofensa, porque não é o que me dizem que me destrói, é a forma como eu decido interpretar. Então, quando alguém me fere com palavras, eu não reajo como um animal ferido. Eu abro espaço entre o estímulo e a resposta. Conto a respiração, observo a pulsação. Avalio se existe um grão de verdade que pode me lapidar e descarto o veneno que não me serve. E quando a raiva pede palco, eu a coloco sentada na plateia. Porque minhas ações devem refletir virtude, não impulso. E o homem que domina a própria boca, esse homem já venceu a metade das batalhas que derrubam a maioria. Eu encaro o medo e a vergonha de frente e me recuso a curvar a cabeça para fantasmas. Eu nomeio o que temo, escrevo o pior cenário. Calculo o custo real do fracasso e descubro, quase sempre, que a ameaça era maior na imaginação do que nos fatos, então eu ajo apesar da tremedeira. E cada passo dado com o medo na coleira fortalece um músculo interno que nenhum aplauso externo consegue dar. O músculo da coragem. E quando a vergonha tenta me acorrentar com histórias antigas, eu a converto em lição. Assumo o erro, aprendo, reparo quando possível e sigo, sem carregar correntes que não me constroem. Porque amor fati me ensina a amar o que veio para me fortalecer e memento mori me lembra que não tenho tempo a perder. Eu pratico a premeditação dos obstáculos, não como um pessimista, mas como um estrategista. E antes do dia começar eu visualizo 3 pedras no caminho e planejo 3 respostas claras. E por fazer isso eu já chego ao campo de batalha com a espada afiada e o coração calmo. Eu não me surpreendo com a chuva, porque saí de casa com capa. Eu não me paraliso com a pergunta difícil, porque ensaiei o raciocínio. E quando a vida tenta me pegar desprevenido, eu sorrio por dentro, porque minha mente já esteve lá, minha vontade já decidiu, e a minha resiliência não depende mais de sorte, depende de preparo. Eu exercito a força interior todo santo dia e entendo que não é negar emoção, é comandá-la. Então eu pauso para não ferir quem eu amo. Eu escuto antes de responder. Eu tolero o desconforto que me amadurece. E quando a tentação da gratificação imediata aparece travestida de alívio, eu adio. Eu escolho o valor sobre o prazer, a construção sobre a fuga. E esse ato de adiar um prazer para honrar um valor parece pequeno, mas ele sobe um tijolo invisível no muro da mente inabalável. O tipo de muro que o vento respeita e as tempestades apenas polam sem conseguir derrubar.
Eu aceito a realidade como ela é para então agir como ela pode se tornar. Porque lutar contra o que já é consome a energia que eu preciso para transformar. Então eu descrevo os fatos sem adjetivos, admito o que está sob meu controle e avanço 1 centímetro de cada vez na direção do que importa. E a cada pequeno avanço eu celebro de forma serena, não para inflar o ego, mas para treinar o cérebro a reconhecer progresso e pedir repetição. E nesse processo de aceitar para agir eu me liberto dos dois vícios que travam homens inteiros, o vício do negacionismo e o vício da lamúria, porque nenhum deles constrói, só adia. E eu não sou o homem de adiar o que é inegociável. Eu escolho viver segundo a minha natureza racional e social. E isso significa praticar sabedoria, coragem, justiça e temperança todos os dias. Eu decido ver com clareza antes de decidir. Eu ouso agir quando a ação é exigida. Eu trato o outro com equidade mesmo quando não é fácil e eu mantenho o equilíbrio quando os extremos me chamam. E ao fazer isso eu reverencio os que vieram antes de mim. Homens que entenderam que caráter não é etiqueta, é hábito. E que paz não é recompensa, é consequência. De viver alinhado aos próprios princípios mesmo quando ninguém aplaude. Eu simplifico o que me complicava. Retiro excessos, limpo o ruído. Escolho poucos objetivos e os trato com intensidade e serenidade. Eu cuido do corpo para manter a mente limpa. Eu organizo o meu ambiente para reduzir atrito. Eu protejo o meu sono como quem protege um templo. E a vida que antes parecia pesada começa a se mover com leveza disciplinada. Porque o peso que eu carregava não era o mundo, eram as minhas distrações. E quando eu a solto a estrada segue a mesma. Mas as minhas pernas estão mais livres e a minha mente mais afiada, pronta para executar com constância aquilo que eu disse que faria. Eu pertenço a algo maior do que eu, por isso sirvo, e servir não me enfraquece, me fortalece, porque todo homem que só pensa em si se torna pequeno, e todo homem que usa o que tem para levantar outros cresce por dentro. Então eu cuido do meu ciclo de amizades, eu escolho conviver com homens que somam, que falam verdade na minha cara e me cobram quando eu me desvio. Eu aprendo com os mais velhos, eu ensino os mais novos, eu peço perdão sem teatrinho. Eu perdoo sem contabilidade e construo uma fraternidade que me sustenta nos dias escuros e me mantém humilde nos dias claros, porque ninguém é inabalável sozinho. Eu volto aos começos, porque tudo recomeça no começo, a primeira hora, o primeiro pensamento, a primeira escolha, e repito o que funciona sem tédio, sem pressa, porque grandeza não nasce de truques, nasce de hábito bem feito. E se neste ponto do caminho você sentiu a sua espinha alinhar e percebeu que a paz não é ausência de problemas, é presença de governo interior, inscreva-se agora e deixe o seu like. Nós vamos caminhar lado a lado, dia após dia, uma decisão limpa de cada vez, até que o seu padrão se torne seu destino. Eu não prometo uma vida sem dor, eu te prometo uma postura que transforma a dor em força. E é por isso que cada princípio estoico que trago não é teoria, é ferramenta. Quando eu erro, eu assumo. Quando eu sou atacado, eu decido como reagir. Quando o medo grita, eu o atravesso com ação pequena. Quando a vergonha retorna, eu a doutrino com honestidade e perdão. Quando o imprevisto acontece, eu aplico o plano que já desenhei de manhã. Quando a pressa tenta mandar, eu pauso e raciocino. Quando a vontade de desistir aparece com voz doce, eu recordo a promessa que fiz a mim mesmo e caminho mais um passo. E quando a voz do mundo diz que não vale a pena, eu olho para minha vida e respondo com fatos. Eu escolho ser o homem que vive com autocontrole e propósito, porque só esse homem é livre. O resto vive preso ao humor do dia, à notícia da hora, à opinião do estranho. E a liberdade que eu busco tem um preço que eu pago com alegria. O preço se chama disciplina. E eu a pratico com o corpo e com a mente, com a agenda e com a boca, com o sono e com as telas, e quanto mais eu pago, mais paz eu recebo, porque paz não é um presente do acaso, é um prêmio de quem honra a si mesmo no privado. E se você quer isso para a sua vida, se você sentiu que é possível, então faça hoje o que homens de verdade fazem. Escolha um princípio e prove com uma ação. Escreva a sua frase de propósito. Desligue notificações por 1 hora. Conte 10 respirações antes de responder à provocação. Liste o pior cenário e faça a menor ação corajosa. Visualize 3 obstáculos e planeje a sua resposta. Adie um prazer por 24 horas.
Descreva a realidade sem queixa e cumpra o próximo passo. Escolha uma virtude do dia e a execute. Simplifique uma coisa que te complica. Ajude alguém sem esperar retorno. E repita, e repita, e repita, até que a repetição te transforme. Eu termino como comecei, direto, sem floreio. A vida não vai ficar mais fácil, você vai ficar mais forte. E quando ficar mais forte, nada do lado de fora terá o poder de roubar o que você construiu dentro. E este é o objetivo: ser um homem que carrega a sua própria atmosfera, que atravessa o dia com dignidade, que dorme com a consciência em paz e que levanta amanhã para fazer de novo, e de novo, e de novo, com serenidade e força, com virtude e foco, com amor, fatia e memento mori, sabendo que o tempo é finito e que exatamente por isso cada dia importa. Cada palavra conta, cada ato te define. E se essa mensagem limpou o seu olhar e te deu munição para agir agora, deixe o like, inscreva-se e compartilhe com o irmão que precisa se erguer. Porque homens livres puxam outros para a liberdade, e hoje é um excelente dia para vencer.